Segundo a Polícia Judiciária, o adolescente usou a arma do pai para matar a mãe. O motivo ainda não foi esclarecido. Viva! Está com o Expresso da Manhã. Eu sou o Paulo Baldaia. A violência filioparental é violência doméstica dos filhos dirigida aos pais e tem estado a aumentar como aumentam os pedidos de ajuda à PAV. E este é um crime com poucas queixas, muitas vezes por existir um sentimento de culpa por parte dos pais perante a ideia de que falharam na educação dos filhos. Quando as crianças têm menos de 16 anos, não há sequer responsabilidade criminal. Como se chega até aqui? A série da Netflix, Adolescência, pôs milhões de pessoas a pensar como o crescimento de uma criança adolescente pode ser brutal, como a busca falhada pela compreensão e pela aceitação podem gerar raiva e violência. Sempre houve uma distância geracional entre pais e filhos, um tempo que é sobretudo este da adolescência de incompreensão mútua. Mas essa distância parece ter-se agigantado, porque há uma parte muito significativa desse relacionamento familiar que não se passa no mesmo lugar. Ainda não se sabe o que terá passado entre mãe e filho em Vagos e não pretendemos especular sobre o caso específico. Apenas pretendemos partir dele para teorizar o que pode estar na cabeça de um adolescente que é violento com os pais. Neste episódio, conversamos com a psicóloga forense, especializada no acompanhamento de crianças e jovens, Ruth Agulhas. Entre. Não, faça favor. Ora essa. Vá lá, eu insisto. Não, eu é que insisto. Os líderes primeiro. A Caixa, o banco líder no PME Líder 2024, segundo o IAPMEI, está a abrir as portas aos líderes de 2025. Construa o futuro connosco. Candidate a sua empresa com a Caixa e usufrua de vantagens únicas que temos para si. Saiba mais em cgd.pt. Este prémio é da exclusiva responsabilidade da entidade que o atribuiu. A atribuição dos estatutos PME Líder é da exclusiva responsabilidade do IAPMEI e do Turismo de Portugal. Caixa Geral de Depósitos S.A., registada junto do Banco de Portugal sob o número 35. Viva, doutora Ruth Agulhas. Partimos deste caso da vereadora de Vagos que alegadamente foi assassinada pelo filho de 14 anos, apenas do ponto de vista teórico. Para que um episódio destes aconteça, é normal, pergunto, que exista já um ambiente de grande agressividade do filho em relação à mãe ou aos pais, ou pode resultar de um surto psicótico? Bom dia. Podemos ter aqui múltiplos cenários e este tipo de agressividade pode resultar de diversas situações. Podemos efetivamente ter um contexto familiar já disfuncional, já previamente violento, sendo certo que muitas vezes essa violência não é explícita, não é visível aos olhos de quem está, enfim, na comunidade. Podemos estar a falar de uma situação de exposição prévia à violência que pode ter acontecido não necessariamente no seio da família. Podemos também falar, eventualmente, de perturbações emocionais, perturbações comportamentais e, no limite, podemos também falar aqui de um surto psicótico que, no fundo, corresponde a um corte com a realidade e sob esse surto psicótico as pessoas fazem coisas das quais não têm a perfeita consciência e, portanto, não têm essa capacidade de se autodeterminarem no momento em que cometem esses comportamentos. Este jovem, tendo 14 anos, não pode ser responsabilizado criminalmente, no entanto, obviamente que pode, a justiça tem na mesma que avaliar qual é a melhor solução. Havendo disponibilidade do pai para recuperar em casa psicologicamente esta criança, obviamente com a ajuda de profissionais especializados, psicólogos, psiquiatras, essa é a melhor hipótese? Eu acho que é muito prematuro estar-se a pensar já dessa forma. Neste momento o foco tem que ser, naturalmente, que este processo vai ser enquadrado atendendo à idade que ele tem num processo tutelar educativo, porque tem entre 12 e 16 anos de idade, e naturalmente que das primeiras medidas que vão ser adotadas vai ser o pedido de uma perícia psicológica e uma perícia psiquiátrica. E vão ser os resultados destas perícias que vão permitir, de alguma forma, compreender o que é que se passou, compreender este jovem, do ponto de vista do seu funcionamento cognitivo, emocional, mas também social, identificar eventuais traços de personalidade, porque estamos perante um adolescente, que traços são estes, e se de facto existe ou não indicadores de psicopatologia, eventualmente também, e será importante despistar eventuais traços mais ao nível da psicopatia, não é? Que também muitas vezes
já são identificados nesta faixa etária. Só depois destas avaliações, que têm que ser feitas de uma forma muito rigorosa, naturalmente, e também sistémica, é importante ouvir este pai, perceber o contexto escolar, perceber aqui todos os contextos, no fundo, onde este jovem estaria inserido, é que eventualmente depois o tribunal estará em condições de definir se é viável ou não que este jovem permaneça no contexto familiar, com este pai, eventualmente com outras figuras de referência. Também é importante não esquecer que um pai que vivencia uma situação destas, pensando... Também terá muita dificuldade, obviamente, em cumprir esta função agora, não é? Pois, naturalmente que sim, portanto é não só perder a companheira, a esposa desta forma, mas por alguém que foi ou poderá ter sido o filho a fazê-lo. Portanto, gera-se aqui também um conflito interior e uma ambivalência emocional que pode também, no fundo, ditar que esta pessoa possa não estar neste momento em condições de assumir esse papel. Portanto, há aqui toda uma avaliação que tem que ser feita e só depois então definir o caminho, naturalmente um caminho de intervenção. Estamos a falar de um jovem que naturalmente precisa aqui de uma intervenção também multidisciplinar, salientando, e acho que é importante também salientar que o prognóstico de mudança e a adesão ao próprio processo terapêutico e farmacológico eventualmente, enfim, pode ser um prognóstico também mais positivo se pensarmos na idade, não é? Portanto, esta flexibilidade e este potencial de mudança que os jovens muitas vezes apresentam, mas de facto é prematuro e sem esta avaliação, enfim, não conseguimos ninguém ditar aqui qual é que será o melhor percurso em termos o melhor caminho para fazer. Vamos sair deste caso específico, também não havia intenção de especular exatamente sobre o que fazer aqui, mas teorizar um pouco partindo deste caso. Há uns anos cresceu o registro de violência filioparental e esse número tem-se mantido alto. Fizemos o caminho para deixar de ser normal os pais baterem nos filhos, mas poderemos estar perante um fenómeno crescente de violência em sentido contrário? Haverá mais agressividade nas novas gerações? Esta agressividade, vamos ver, sempre existiu e é muito escondida, não é? Portanto, temos muitos pais com muita vergonha também de sinalizar e de pedir ajuda, e não é só vergonha, também há ambivalência emocional, porque é estar a acusar e estar a entregar, no fundo, à justiça alguém que, no fundo, também é uma pessoa de quem se gosta muito, e, portanto, esta ambivalência faz com que muitos pais sejam vítimas de violência, e não estamos a falar necessariamente só de uma violência tão extrema, estamos a falar de violência verbal, violência física, violência psicológica, filhos adolescentes, filhos adultos que cometem esta violência. E naturalmente que nós temos que pensar de uma forma um bocadinho mais abrangente, mais sistémica, há um conjunto de mudanças sociais e culturais que temos vivenciado e efetivamente isto não é exclusivo dos jovens, muitas vezes assistimos a uma normalização da violência. Não podemos esquecer também que os jovens, muitos deles vivenciam problemas ao nível da sua saúde mental de uma forma muito invisível e os vários questionários e relatórios que têm sido feitos em Portugal mostram que o nosso país não é assim tão diferente dos outros no que diz respeito às edições suicidas, aos comportamentos autolesivos, às perturbações depressivas, ansiosas e que muitas vezes ficam de facto na sombra. Não existe muitas vezes também uma estrutura não só familiar, mas também ao nível institucional e pensando, por exemplo, nas escolas, onde os nossos jovens passam grande parte do seu dia, uma rede suficientemente estruturada, sabemos a escassez de recursos humanos e ao nível específico da psicologia nestes contextos. Não podemos esquecer também o mundo online, que é o mundo onde muitas das nossas crianças muito pequeninas ainda navegam sem qualquer supervisão, com acesso... Onde estão sozinhas, basicamente, não é? Sujeitas à influência de tudo o que se passa ali, até pelos jogos de violência. Cria-se uma certa ideia, pergunto, de impunidade, de incapacidade de distinguir o real do virtual? Essa ruptura com a realidade, de não conseguir distinguir o que é um jogo e o que é a vida real, acontece em casos extremos e de facto com jovens ou com crianças, mas particularmente jovens, que podem ter de facto aqui já uma perturbação mais psicótica. Mas temos toda a outra franja de crianças e jovens que ainda mantendo este contacto com a realidade, podem, fruto também desta exposição precoce, excessiva e sem qualquer tipo de supervisão a conteúdos inadequados,
podem, por um lado, normalizar a violência, portanto, interiorizar esta ideia de que a violência é uma forma válida, uma forma legítima de resolver os problemas. Pode acontecer uma outra questão importante, que é um processo de dessensibilização emocional, ou seja, de ficar tão dessensibilizado e de ver a morte e de ver o sofrimento com frieza. Portanto, pode haver aqui uma diminuição da capacidade empática e da capacidade para reconhecer o sofrimento do outro. Pode haver também, muitas vezes, um processo de idealização de algumas personagens violentas e, portanto, haver aqui uma tentativa de mimetizar, não é? De imitar estes comportamentos. Estes jovens, estas crianças, mantêm o contacto com a realidade, portanto, não são a tal franja que poderia perder esse contacto com a realidade, e por isso acho que aquilo que é importante, que talvez seja aqui o foco desta reflexão, tentando eventualmente teorizar aqui para podermos compreender o que é que possa ter acontecido, mas acho que é fundamental apostarmos cada vez mais em estratégias preventivas, que é aquilo que de facto não fazemos no nosso país, preventivas no sentido de trabalhar com crianças e jovens, trabalhar com pais, trabalhar com as escolas, fazer aqui uma educação para os mídia que seja adequada, que seja ajustada e que os mídia e que a internet de facto não substitua nunca o diálogo, a comunicação. Não há qualquer controle parental que seja tão eficiente que substitua a supervisão e o acompanhamento e sobretudo assente numa cultura de comunicação. Trabalhar também com as crianças e jovens desde cedo e felizmente temos algumas escolas, por exemplo, que trabalham programas de competências socioemocionais, trabalhar a questão das emoções, da empatia, da assertividade, de encontrar formas legítimas e mais assertivas e mais pacíficas também de resolver conflitos e pensar também que precisamos de desenhar no nosso país, de facto, uma política preventiva e uma estratégia global e multissistémica, portanto multidisciplinar, de prevenção também ao nível da saúde mental e de promoção da saúde mental e do bem-estar, não é, das nossas crianças e jovens. E para isso é preciso toda uma rede multidisciplinar, é preciso um compromisso de vários departamentos, não só pensando na família, mas pensando também na escola, pensando no desporto, pensando nos vários contextos onde as nossas crianças e jovens estão inseridos e que talvez todos juntos consigamos encontrar aqui um caminho de facto mais construtivo. Mais saudável. Queria só chamar a atenção para uma coisa importante, que é, muitas vezes achamos erradamente que quando uma criança ou um jovem tem um comportamento assim tão desajustado, que provavelmente houve sinais de alerta que ninguém viu. E queria salientar que nem sempre há sinais de alerta muito evidentes. Muitas vezes os jovens cometem, às vezes, comportamentos mais desajustados, são descritos como calmos, bem comportados, não tinha problemas na escola, aparentemente ajustados, como às vezes alguns professores dizem, passavam pelos pingos da chuva, não são aqueles miúdos desajustados do ponto de vista comportamental. E às vezes eram sim miúdos calados, miúdos mais sozinhos, mais isolados. E nem sempre se olham para este tipo de sinais, mais de introversão, como sinais de alerta. Muitas vezes isto é visto até como uma coisa positiva, é muito calado, está no mundo dele, mas não perturba, não é? E achamos só que os miúdos muito hiperativos ou mais... podem dar problemas. É que podem dar problemas. E, de facto, às vezes estes miúdos estão num sofrimento muito silencioso, infelizmente muito invisível, não só para os pais, que muitas vezes também não são devidamente atentos, por variedíssimas razões, para as escolas, para os colegas, e, portanto, às vezes é assim uma grande surpresa quando estes comportamentos acontecem, vindo daquele miúdo em concreto. E, portanto, queria aqui salientar que há outros sinais de alerta, às vezes muito mais subtis e às vezes mais paradoxais. Às vezes temos excelentes alunos e normalmente as escolas nunca ficam muito preocupadas com os excelentes alunos. E ser excelente aluno não significa que não haja um sofrimento ali muito escondido e muito encapuçado e às vezes até o estudar é uma forma de não pensar, é uma forma de evitamento. Portanto, queria também salientar isso, nem sempre os sinais são óbvios e, portanto, às vezes estamos aqui à espera de sinais que de facto não acontecem, não existem. Na hora em que celebramos o que foi a vida de Francisco Pinto Balsemão, proponho-lhe que revisite 3 séries de podcasts em que o fundador do Expresso e da SIC é o protagonista. Deixar o mundo melhor, Francisco Pinto Balsemão assinalou os 50 anos do Expresso, entrevistando 50 personalidades marcantes dos mais diversos setores da sociedade. Ouça também A Próxima Vaga, onde, ao longo de 12 episódios, Balsemão debateu o impacto da inteligência artificial
em áreas muito diversas, da medicina à religião, passando pela geopolítica ou pela segurança. Francisco Pinto Balsemão voltou a fazer história no panorama do universo audiovisual português ao tornar-se o primeiro autor a divulgar em podcast o livro de memórias que havia lançado anos antes. Com a sua voz colunada e com a participação especial de Clara de Sousa, todo o livro é reproduzido em 4 temporadas de podcast, num total de 24 episódios. A sonoplastia deste episódio foi de Gustavo Carvalho. Nós vamos voltar amanhã. Até lá, tenham um bom dia. Entre. Não, faça favor. Ora essa. Vá lá, eu insisto. Não, eu é que insisto. Os líderes primeiro. A Caixa, o banco líder no PME Líder 2024, segundo o IAPMEI, está a abrir as portas aos líderes de 2025. Construa o futuro connosco. Candidate a sua empresa com a Caixa e usufrua de vantagens únicas que temos para si. Saiba mais em cgd.pt. Este prémio é da exclusiva responsabilidade da entidade que o atribuiu. A atribuição dos estatutos PME Líder é da exclusiva responsabilidade do IAPMEI e do Turismo de Portugal. Caixa Geral de Depósitos S.A., registada junto do Banco de Portugal sob o número 35.